Olha, eu nem ia contar isso aqui não, viu? Mas como ninguém da cidade teve coragem, sobrou pra mim. E esse canal aqui não é de fofoca, não. É de informação de utilidade pública, né, Louro? É mesmo? Meu Louro tá aqui confirmando, olha só. Ele tem 32 anos, mais velho que muita gente da cidade. O que esse bicho já ouviu de conversa no meu quintal não tá no gibi. Se ele falasse tudo que sabe, metade da cidade tava separada. Deixa eu tomar um golinho do meu café? Café coado na hora. Não esses pó de pacote que o povo toma hoje em dia. Minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 84 anos de vida, é que história boa se conta com café bom. Essa história que vou contar aconteceu aqui mesmo, em Santo Antônio do Brejinho. Cidadezinha pequena que todo mundo conhece todo mundo. Ou pelo menos acha que conhece, né? Porque, depois desse caos aí, a gente viu que nem sempre é assim. Começou quando a Marlene da padaria, aquela que faz aquele pão de queijo, que é uma belezura, mas que o doutor já proibiu eu de comer por causa do colesterol. E eu obedeço, viu? Só como escondida de vez em quando. Pois então, a Marlene veio aqui em casa trazer uma encomenda de broa de milho. Ela chegou com aquela cara de quem estava segurando bomba. Dona Zulmira. Ela me disse: "A senhora já soube do casório do rapaz que voltou?" E eu, que não sou de fofoca, mas também não sou de ficar por fora das coisas, fiquei logo com a pulga atrás da orelha. "Que rapaz, Marlene? O neto do finado Geraldo Costa e Silva, aquele que foi embora com a mãe quando era pequeno, e voltou agora, grandão, bonito, trabalhando no Banco Novo." Aí eu lembrei. O moço era mesmo uma tentação, viu? Alto, cabelo arrumadinho, dente branco que nem leite. Diferente desses moleque daqui que só sabe andar de moto fazendo zoada e tirando o sono dos outros. Ah, sei, o Mauricinho do banco. E ele vai casar, é? Com quem? Foi aí que a Marlene chegou mais perto. Baixou a voz como se as paredes tivessem ouvido. "Com uma mulher de fora, dona Zulmira. Uma tal de Rosana, não sei das quantas. Ninguém conhece direito, mas dizem que é bem mais veia que ele. Conheceu pela internet." Meu louro, que estava quietinho até então, soltou um "pela internet", que fez a Marlene dar um pulo. Esse bicho tem uma hora certa pra falar, viu? Cruz credo, dona Zulmira. Esse louro um dia ainda me mata do coração. Eu ri, dei um alpiste pra ele ficar de bico fechado e voltei pro assunto que importava. "E o que tem de mais nisso, Marlene? Hoje em dia não é todo mundo que conhece gente pela internet? Até meu neto conheceu a namorada num tal de Tinder. Mas, dona Zulmira, a mulher tem quase 60 anos e ele não tem nem 30. Dizem que ela veio da capital cheia da grana, carro importado. Tá morando naquele hotel da entrada da cidade." Agora sim a história ficou com graça. Eu, que já vi de tudo nessa vida, fiquei com a orelha em pé. Não é que eu tenha implicância com diferença de idade, não. Afinal, meu finado Arlindo, que Deus o tenha, era 15 anos mais novo que eu. Mas esse caso parecia esquisito. Tinha cheiro de coisa mal contada. "E o que mais você sabe, Marlene? Dizem que vão casar só no papel, semana que vem. Tudo muito às carreiras. Nem chamaram ninguém da cidade. Só os colegas do banco dele." O louro, que parecia estar prestando atenção na prosa, gritou: "Que mistério!" E era mesmo um mistério. Nessa cidade, casamento é festança, minha filha. Tem bolo grande, tem forró até o sol nascer. Casar escondido assim é coisa de quem tá fugindo de alguma coisa. Ou escondendo. Depois que a Marlene foi embora, fiquei matutando no caso. Não sou de me meter na vida dos outros, Deus que me livre. Mas também tenho minhas amizades. Liguei pra minha comadre Jurema, que é prima do Rome do cartório. Se tinha casamento marcado, ela ia saber. E não é que tava mesmo? Pro outro dia, sem festa, sem nada. Só assinatura no papel. Zuzu. Ela me chama assim, de Zuzu, desde pequena. Tem treta nessa história. Ninguém casa com essa pressa toda sem ter um rabo preso. Pois é,
A gente ficou especulando. Será que ela estava buchuda? Com quase 60 anos? Impossível. Será que ele estava atrás do dinheiro dela? Podia ser. Ou será que era um desses amor de cinema que a pessoa perde o juízo e faz besteira? Seja lá o que fosse, a cidade inteira já estava falando. O casamento apressado do moço do banco com a coroa misteriosa virou o assunto do momento. No salão da Cremilda, na farmácia do seu Juvenal, na feira de domingo, todo mundo só falava disso. Eu, claro, só ouvia. Não sou de espalhar história, minha filha. Só repasso o que tenho certeza, com fonte confiável. Mas ninguém podia sonhar a bomba que ia estourar dali a uns dias. Nem a Glória Pérez teria coragem de inventar uma história dessa. O meu louro, que parece que adivinha as coisas, começou a gritar de repente. Vai dar póbrema! Vai dar póbrema! E não é que ele tinha razão? Mas antes de contar o que aconteceu, deixa eu dizer uma coisa. Já se inscreve aqui no canal, porque esse caos aqui, minha Nossa Senhora, é de cada uma que a gente escuta nessa cidade que eu vou te contar. E como diz o Padre Joaquim, compartilhar conhecimento não é pecado. Então compartilha esse vídeo também. O louro já tá todo animado. Compartilha! Agora sim, vamos continuar essa história que... Olha, nem o Benedito Rui Barbosa teria imaginado uma dessa. O menino era um pãozinho, educado, bonito, recém-chegado. Parecia até modelo daquelas novelas que passa à tarde. Sabe quando a gente olha e pensa, esse aí nem usa o mesmo ar que nós respira? Pois é, era assim o moço. O nome dele é Maurício Costa e Silva, mas aqui a gente já começou a chamar de Mauricinho. Não é por mal, não. É que nessa cidade, se você não ganha um apelido, é porque ninguém gosta de você. E ele ganhou rapidinho. Ele voltou para a cidade faz uns 6 meses, mais ou menos. Veio trabalhar no banco novo que abriu na praça. Aquele banco bonito com ar-condicionado tão forte que a gente entra suando e sai com pneumonia. Meu Deus, parecem que estão conservando o defunto lá dentro. Ar da cidade, grande! Isso é meu louro falando. Ele sempre mete o bico onde não é chamado. Esse Mauricinho era filho do Geraldinho Costa e Silva, que muita gente daqui nem chegou a conhecer direito. O Geraldinho era filho do seu Geraldo Costa e Silva, aquele que foi dono da farmácia velha, que agora é loja de roupa. O seu Geraldo, que Deus o tenha em bom lugar, era um homem sisudo. Andava sempre de chapéu, mesmo no calor de 40 graus que faz aqui no verão. Eu falo que ele devia ter nascido com o chapéu na cabeça já, porque nunca vi ele sem. O Geraldinho, pai do Mauricinho, teve uma briga feia com o pai quando era jovem. Essas brigas de família, sabe? Dizem que foi por causa de mulher, mas eu não gosto de falar o que não tenho certeza. Eu sei que ele saiu daqui, foi morar em São Paulo e casou com uma paulista. Dessa união nasceu o Mauricinho. Só que o casamento não durou muito, não. A mãe dele, que eu nem sei o nome, se separou e voltou para São Paulo com um menino ainda pequeno. O Geraldinho ficou por aqui um tempo, depois sumiu também. Tem gente que diz que ele tá no Paraná, outros falam que tá no Mato Grosso. Vá saber. O fato é que o Mauricinho foi criado longe daqui. Nem conhecia a cidade direito. Cresceu com a mãe, estudou, virou bancário e de repente acabou sendo transferido justo para nossa terrinha. Essas coincidências que só Deus explica, né? Quando ele chegou foi aquele rebuliço. Primeira semana no banco, já tinha fila de moça querendo abrir conta. Até minha neta, a Jaqueline, aquela que fez faculdade e vive reclamando que aqui não tem cultura, deu um jeito de ir lá fazer uma tal de aplicação. Aplicou foi o perfume todo. Olha o louro de novo. Eu vou cobrir a gaiola dele qualquer hora dessas. O Mauricinho era mesmo um colírio pros olhos. Alto, com quase 1,90 m, cabelo cortadinho na moda,
Usava uns óculos de grau que só deixava ele com cara de mais inteligente. E educado que só vendo. Chamava todo mundo de senhor e senhora. Abria a porta para os mais velhos. Dava bom dia até pro cachorro da praça. Um dia eu fui no banco receber minha aposentadoria. E ele me atendeu. Tratou esta velha aqui como se fosse a rainha da Inglaterra. Me chamou de Dona Zulmira. Puxou a cadeira para eu sentar, ofereceu água gelada, perguntou se eu queria que ele contasse o dinheiro. Até me deu o braço para me levar até a porta quando terminei. Aí eu entendi porque as moças estavam tudo caidinhas por ele. Eu falei para ele: "Meu filho, com esse jeitinho, você não vai demorar a arrumar uma noiva aqui." E ele deu uma risada envergonhada. Mal sabia eu. Logo o Mauricinho arrumou uma casinha para alugar, pertinho do banco. Uma casa simples, mas ele deixou bonitinha. Pintou, arrumou o jardim. Ele mesmo, com as mãos dele, não contratou ninguém. Colocou umas plantinhas na frente, umas cortinas na janela. Moço caprichoso. As mães das moças casadoiras da cidade já estavam tudo de olho nele. A Marivalda, mãe da Patrícia, que é professora da escolinha, fazia questão de mandar marmita todo dia. A dona Cleide, que tem a Fernanda que trabalha nos Correios, sempre passava na frente da casa dele com a filha, como quem não quer nada. Até a Ivonete, que o marido morreu faz 2 anos, começou a se produzir toda para ir no banco. Tudo dando em cima do moço. Louro intrometido. Mas ele tá certo. O problema é que o Mauricinho não dava bola para nenhuma dessas. Era gentil com todas, conversava, sorria. Mas não passava disso. Tem gente que começou a falar que ele era moderno, se é que você me entende. Mas eu não acreditava nisso, não. Para mim, ele só não tinha achado a pessoa certa ainda. E aí, minha filha, foi que aconteceu o que ninguém esperava. O Mauricinho começou a sair escondido. Notava que ele saía tarde da noite e só voltava no outro dia. A dona Neuza, que mora na frente dele e tem insônia, e graças a essa insônia, a gente fica sabendo de metade das coisas que acontecem nessa cidade, disse que viu ele saindo várias vezes numa moto, todo arrumado, cheiroso. Mas ele não estava indo pra balada, não. A idade já não era mais pra isso. E aqui na cidade só tem o forró do Chico, que é uma espelunca que só dá cachaçudo e mulher da vida. Não era lugar pro Mauricinho, entende? Mas foi se enrabichar, justo por uma mais velha, que ninguém conhecia direito. Eu já tinha ouvido falar dela, mas nunca tinha visto pessoalmente. Até que um dia, eu tava na praça alimentando os passarinhos. Eu levo pão todo dia, que é pra garantir minha vaga no céu. Quando vi ele passando de mão dada com uma mulher. Quase engasguei com a própria saliva. A mulher parecia ter uns 55, 60 anos. Mas toda produzida, viu? Não era qualquer coroa, não. Era dessas mulher que envelhece igual vinho. Fica melhor com o tempo. Cabelo pintado num tom de vermelho escuro, maquiagem bem feita, roupa que devia custar o olho da cara. Ele todo orgulhoso, apresentando a cidade para ela. E ela fingindo que estava achando interessante nossa pracinha, que não tem nada além de uma estátua do fundador da cidade, que ninguém nem sabe direito quem foi. E uns bancos de cimento que queima a bunda da gente no verão. Amor de velho, ferrugem no pelô. Esse louro, viu? Um dia ele ainda vai criar vergonha na cara. Só que naquela hora, ninguém podia imaginar o tamanho da confusão que esse romance ia causar. Nem nos programas de televisão da tarde a gente vê uma história dessa. E olha que eu já assisti muito Casos de Família. Mas isso é assunto pro próximo bloco. Antes de continuar, se inscreve aí no canal e deixa o seu like, como diz meu bisneto, que o próximo capítulo dessa novela da vida real tá mais cabuloso que final da Avenida Brasil. Eis que aparece essa mulher, toda arrumada, salto alto, perfume forte, dizendo que conheceu ele online, num grupo de louvor. Vê se pode uma coisa dessa? Grupo de louvor na internet.
No meu tempo, o louvor era na igreja, com o joelho doendo de tanto ficar ajoelhado no banco duro. A primeira vez que eu vi ela foi no mercadinho do seu Antenor, aquele que vende fiado e depois cobra com juros mais alto que a agiota. O coitado já foi assaltado 3 vezes. Na última, levaram até a dentadura que ele tinha deixado num copo d'água perto do caixa. Tadinho, ficou 1 semana só tomando sopa e falando chiado. Pois bem, eu tava lá comprando meu fermento para fazer pão. Que pão de padaria hoje em dia é só vento por dentro. Parece até a cabeça de muito político por aí. Quando ela entrou. Ave Maria! Parecia que tinha entrado a Hebe Camargo. Deus a tenha! Todo mundo parou para olhar. A mulher era alta. Mais alta que muitos homens da cidade. Usando um salto que devia ter uns 15 centímetros. Eu olhei e pensei. Como é que ela não quebra o pescoço andando nisso nas calçadas esburacadas dessa cidade? Mistério. O cabelo dela, minha filha, era uma coisa de cinema. Vermelho, mas não um vermelho qualquer. Um vermelho de fogo, daqueles que dá pra ver até no escuro. E duro de laquê. Se caísse uma chuva, a água escorria por cima sem molhar. Podia usar de guarda-chuva aquele cabelo. E a unha? Meu pai do céu! Uma garra que parecia de gavião. Comprida, pontuda, pintada de dourado. Eu fiquei pensando como é que ela fazia para limpar a casa, lavar louça, fazer comida. Mas depois me dei conta que mulher daquele tipo não deve nem saber onde fica a cozinha. Deve ser dessas que pede até água pelo telefone. Ela entrou pedindo shampoo importado. Shampoo importado no mercadinho do seu Antenor. Aqui a gente só tem shampoo de bebê. E olhe lá. Ela falou tão fino, com um sotaque diferente, que todo mundo ficou calado só escutando. O seu Antenor, banguela e tudo, ficou encantado. Ofereceu até o shampoo que ele usa, que cheira a cravo e deixa o couro cabeludo ardendo. Parece pavão de circo! Esse é meu louro falando. Ele tem cada uma, viu? Bom, ela saiu do mercadinho sem o tal shampoo, mas deixou a cidade inteira comentando. Quem é? De onde veio? O que veio fazer aqui? Nessa cidade, se você espirra na segunda, na terça, todo mundo já sabe que você tá com pneumonia. Não demorou muito pra gente descobrir que ela estava hospedada na pousada da Dona Dalva. Aquela que tem ar-condicionado nos quartos e cobra o olho da cara. E que, vejam só, veio para encontrar o Mauricinho do banco. Disse que conheceu ele num grupo de internet de louvor evangélico. Mas eu vou te contar uma coisa. O Mauricinho nunca foi de igreja. Pelo menos não que eu saiba. E olha que eu sei de tudo nessa cidade. Até quantos fios de cabelo branco o prefeito pinta toda sexta-feira eu sei. A mulher se chamava Rosana Peixoto. Pelo menos foi esse nome que ela deu para todo mundo. Disse que era empresária, dona de boutique em São Paulo. Viúva, sem filho. Livre, leve e solta, como diz minha neta. E com dinheiro, pelo jeito. Usava cada joia que reluzia mais que os olhos do gato da dona Jurema quando tá caçando de noite. Logo, logo os dois começaram a lá aparecer junto pela cidade. Ele todo orgulhoso, mostrando ela por aí. Levou até na pracinha, onde não tem nada pra ver a não ser velho jogando dominó e criança correndo atrás de pombo. Eles jantavam no restaurante do seu Olímpio, o único da cidade que não dá dor de barriga. Passeavam de mãos dadas como 2 adolescentes. Mas o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, é que eles não escondiam os beijos, não. Se beijavam na frente de todo mundo. Coisa que aqui só se vê em novela das 8. A cidade ficou empolvorosa. As mães das moças solteiras ficaram com um ódio danado. A Marivalda, que já tinha até bordado toalha com as inicial do Mauricinho, junto com as da filha dela, quase teve um troço. Dizem que quebrou 3 pratos e uma travessa de vidro quando soube. O engraçado é que, por mais que a gente observasse, e olha que nessa cidade tem gente que só vive de observar os outros, ninguém conseguia entender o que aquela mulher viu no Mauricinho.
Tá certo que ele era bonito, educado e trabalhador. Mas ela podia ter qualquer um. Rico, famoso, dono de empresa. Por que vir justo para esse fim de mundo atrás de um bancário? E o que ele viu nela? Uma mulher que podia ser mãe dele? Tá certo que ela era bonita para a idade, bem conservada. Mas tinha uns 30 anos a mais que ele, no mínimo. O povo mais maldoso, que não sou eu, claro, Deus me livre de maldade, dizia que era interesse, que ela estava atrás da juventude dele e ele atrás do dinheiro dela. Já os mais românticos diziam que era amor mesmo, que coração não escolhe idade. Amor de velho, fogo em graveto seco. Olha o louro de novo. Esse bicho tem cada uma. O mais estranho é que eles começaram a sair escondido. De noite, tarde. Ela pegava ele de carro. Um carrão preto que fazia mais barulho que a moto do filho do seu Juvenal. Iam para a cidade vizinha e só voltavam no outro dia. Dizem as más línguas, que não é a minha, tá? Que eles estavam frequentando motel. Motel, na minha época, isso nem existia. A gente casava virgem e aprendia tudo na lua de mel. Hoje em dia, esse povo moderno já vai testando antes, igual quando a gente experimenta sapato na loja. Eu descobri isso tudo porque a Neuza, que mora na frente da casa dele e tem insônia, me contou. Ela vê tudo, anota tudo. Acho que se a polícia contratasse ela, não tinha mais crime nessa cidade. A coisa foi esquentando. E logo, logo a gente percebeu que não era só um casinho, não. Era coisa séria. E aí veio a bomba. Eles iam casar. Casar de papel passado. Foi tanto falatório que até a rádio comunitária, que só toca música sertaneja e dá recado de aniversário, fez um programa especial sobre Amor Não Tem Idade. Tudo indireta pro casal, claro. Eu só ficava na minha, ouvindo tudo, guardando tudo. Como diz o ditado, quem muito fala, pouco acerta. Eu prefiro ficar quieta, observando. Porque a vida, minha filha, às vezes inventa cada história que nem novela consegue superar. E essa história estava só começando e ia ficar muito mais cabulosa do que qualquer um podia imaginar. Mas isso é pro próximo bloco. Se você tá gostando, já aproveita e se inscreve no canal, porque essa novela da vida real tá mais enrolada que novelo depois que o gato brinca. Foi um tal de marcar casamento que nem deu tempo de juntar arroz. Casaram no civil, só no papel. Mas já estavam morando junto fazia tempo. Essa juventude de hoje não respeita mais nada. No meu tempo, se um moço pegasse na mão da moça antes do casamento, o pai já vinha com a espingarda. Mas voltando pro assunto que interessa. O casório relâmpago. Num dia eles estavam só se beijando escondido. No outro já estavam marcando data no cartório. Foi tão rápido que a cidade nem teve tempo de fofocar direito. E olha que o povo daqui consegue espalhar uma fofoca mais rápido que o vírus da gripe. O Mauricinho saiu do banco numa sexta-feira e foi direto pro cartório. Como eu sei? Ora, minha filha, o cartório é do lado da farmácia. E eu sempre tô na farmácia na sexta comprando meu remédio de pressão. Eu vejo tudo. Até tem uma cadeirinha cativa lá na frente, que o seu Juvenal deixa especialmente pra mim. Diz que eu sou a melhor propaganda da farmácia dele. Quem vai lá comprar remédio sempre volta com uma fofoca fresquinha. Pois bem, eu tava lá sentada quando vi o Mauricinho entrar apressado no cartório. 5 minutos depois, chegou ela. A tal Rosana, com um vestido vermelho mais justo que a consciência de político. Era tão apertado que eu fiquei pensando como ela conseguia respirar. E um salto tão alto que ela já estava quase batendo a cabeça no teto do cartório. Fiquei ali, fingindo que estava esperando o meu remédio, mas com o ouvido mais esticado que antena de televisão. Ouvi quando ela falou com a escrivã. Queremos marcar nosso casamento o mais rápido possível. E a escrivã, que é a Margarida, filha da comadre Jurema, aquela que teve problema com o marido que fugiu com a vendedora de Avon, lembra? Respondeu que o mais rápido seria na semana seguinte.
Já era o terceiro casamento que ela ia fazer naquele dia, no mesmo cartório onde eu já fui madrinha de 5 casamentos e testemunha de 2 cancelamentos. Tem que ser antes, amanhã mesmo. A Rosana insistiu, com aquela voz de quem tá acostumada a mandar e ser obedecida. A Margarida ficou sem jeito, mas o Mauricinho interveio. Por favor, é muito importante pra gente. Podemos pagar taxa extra se for o caso. Quando se fala em dinheiro, as portas se abrem mais rápido que caixa de supermercado pra grávida. A Margarida concordou em fazer um esforço especial e marcar pra amanhã mesmo, sábado, 12h. Eu quase caí da cadeira. Casamento pra amanhã? Nem casamento de grávida é tão apressado assim. E olha que aqui na cidade já teve cada casamento de buchuda que a gente nem sabia se era festa ou corrida contra o tempo. Apresado, come cru! Meu louro soltou essa. E a sorte é que ele estava em casa e não comigo na farmácia. Senão iam descobrir que eu estava xeretando. Saí da farmácia e fui direto espalhar. Quer dizer, compartilhar a notícia com minhas amigas mais próximas. Liguei pra Jurema, pra Neuza, pra Marlene da padaria. Em 1 hora, a cidade inteira já sabia. No dia seguinte, o cartório estava tão cheio que parecia dia de pagamento de aposentadoria. Ninguém foi convidado, mas todo mundo apareceu. Gente que nunca tinha pisado num cartório, na vida descobriu de repente que precisava reconhecer firma justo naquele dia. Eu cheguei cedo, claro. Peguei meu lugar estratégico, perto da janela, onde dava para ver e ouvir tudo. Coloquei meu melhor vestido, aquele azul florido que uso nos casamentos, batizado e velório. Serve para qualquer ocasião. O Mauricinho chegou meia hora antes, todo nervoso, arrumando a gravata que nem parava no lugar. Parecia que ele ia desmaiar a qualquer momento. A Rosana chegou em cima da hora, num carro preto com motorista. Motorista, minha filha. Nessa cidade onde a maioria anda de bicicleta ou no lombo de jumento. Ela estava com um terninho branco, desses de marca, que devia custar mais que minha casa. No dedo, um anel de brilhante que cegava a gente se olhasse direto. No pescoço, um colar de pérola que parecia do tamanho de bola de gude. A cerimônia foi rápida. Nem deu tempo da Margarida terminar de ler os artigos do Código Civil e eles já estavam assinando as papel. Não teve discurso, não teve música, não teve choro de mãe. Aliás, nem mãe tinha ali. A mãe do Mauricinho estava em São Paulo e nem ficou sabendo direito. Quando soube, já era tarde. Quando acabou, não teve nem arroz, nem confete. O povo ficou meio sem graça, sem saber se batia palma ou se fingia que não viu nada. Eles saíram rápido, entraram no carro preto e sumiram. Mas o mais estranho foi depois. No mesmo dia, a Rosana saiu do hotel e foi direto para a casa do Mauricinho, com mala e tudo. Já foram morar junto assim, sem mais nem menos. Na minha época, depois do casamento no civil, ainda tinha que esperar o religioso, a festa, a lua de mel. Hoje em dia é tudo para ontem. A Neuza, que mora na frente, me contou que viu eles chegando com as malas e que a noite toda teve barulho de móvel sendo arrastado. Disse que não conseguiu dormir por causa da animação dos recém-casados. Eu falei, Neuza, isso é inveja sua. Faz quantos anos que você não tem essa animação em casa? Ela ficou branca que nem papel. Nos dias seguintes, os dois quase não apareciam na cidade. Compravam tudo por telefone. Pediam para entregar em casa. Parecia que estavam se escondendo. Ou então estavam ocupados demais um com o outro, se é que você me entende. O mais esquisito de tudo era a pressa. Por que casar assim com tanta urgência? Estavam fugindo de alguém? Devendo pra agiota? Ou será que ela estava grávida? Aos 60 anos? Milagre existe, mas também não é assim, né? Tinha gente apostando que era por causa de visto, que eles iam para outro país e precisavam estar casados. Outros achavam que era por causa de herança, de imposto, essas coisas de rico que pobre nem entende direito. Só sei que 1 semana depois do casamento,
Eles foram no cartório de novo para pegar não sei que papel. Dizem que iam viajar pro Chile. Chile? Eu nem sei onde fica esse lugar. Deve ser longe, porque precisa de passaporte e tudo. Foi aí que começou a confusão. Mas isso é assunto pro próximo bloco. Se você tá achando estranho também, já comenta aí e compartilha esse vídeo. Tem muita gente que passa por situação parecida e nem sabe. Vai que tem alguém por aí querendo casar com um parente sem saber? É de utilidade pública esse canal, gente. E olha, se essa história tá boa até agora, segura o rojão, que o que vem por aí é de fazer o padre da cidade pedir transferência, de tão escandalizado que ele ficou. Na hora de pegar os papéis da viagem, o sobrenome dela apareceu. Costa e Silva. Igualzinho ao do pai dele. Aí pronto. Foi aí que a casa caiu. Mas deixa eu contar direito como foi essa bomba, porque essa parte eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Depois do casamento relâmpago, os pombos sem asa, que de pombo não tinha nada, era mais pra gavião com periquito, estavam se preparando para viajar pro Chile. Chile, minha gente! Um lugar tão longe que dizem que as pessoas falam tudo enrolado e comem uns peixe cru. Deus me livre! Já tenho dificuldade para comer peixe bem frito, imagina cru. Pois bem, para ir para esse tal de Chile, precisava de passaporte atualizado. Visto! Essas papeladas toda de gente rica. E aí eles tiveram que ir no cartório de novo. Porque parece que o documento dela estava com o nome de solteira e precisava mudar para o nome de casada. Nesse dia eu estava no cartório porque tinha ido reconhecer firma de uma procuração pro meu neto mais velho, o Juninho, que mora em São Paulo. Ele ia vender um terreninho que o avô deixou e eu precisava autorizar. Esse Juninho só lembra de mim quando tem dinheiro ou terreno no meio. Mas fazer o quê? É sangue do meu sangue, né? Eu tava lá sentada, esperando a Margarida terminar de atender uma mulher que tava registrando o bebê. Um menino com nome de ator americano. Uma coisa esquisita que ninguém sabe nem pronunciar. Essas mães de hoje em dia, viu? Nessa hora chegaram os dois. Ela na frente, toda cheia de si, com uma bolsa que devia custar mais que minha aposentadoria de 1 ano. Ele atrás, carregando uma pasta com documento. Parecia mais um secretário que um marido, coitado. A Rosana, ou Dona Rosana agora, né? Já que estava casada. Foi direto no balcão. Nem esperou a outra mulher terminar o registro. Precisamos com urgência dos documentos atualizados para a viagem internacional. Ela falou assim, toda metida, como se fosse dona do cartório. A Margarida, que já estava de saco cheio da mulher do bebê americano, fez uma cara de poucos amigos. A senhora precisa esperar sua vez, como todo mundo. Aí a Rosana fez aquela cara de rica ofendida, sabe? Como se tivesse comido limão azedo. Mas teve que esperar, porque cartório é assim mesmo. Nem Deus passa na frente. Quando chegou a vez deles, a Margarida pediu os documentos. RG, CPF, certidão de casamento, essas coisas. A Rosana tirou tudo da bolsa, já organizado numa pasta. Eficiente a dita cuja, isso não dá pra negar. A Margarida começou a digitar os dados no computador. Agora é tudo no computador. Até no interior tem essa modernidade. E foi aí que aconteceu. Senhora Rosana, Costa e Silva. A Margarida falou o nome completo dela em voz alta, com aquela cara de quem tá juntando 2 mais 2. A Rosana confirmou. Sim, agora é Rosana Peixoto Costa e Silva, porque assumi o sobrenome do meu marido. A Margarida olhou pro Mauricinho, depois pra ela, depois pros papel de novo. Então perguntou. O senhor é Maurício Costa e Silva, certo? Filho de quem mesmo? O Mauricinho, sem perceber onde ela queria chegar, respondeu todo orgulhoso. Filho de Geraldo Costa e Silva Júnior. A Margarida arregalou os olhos como se tivesse visto assombração. Nessa hora eu já estava com o pescoço esticado, feito avestruz, tentando ouvir tudo. Fiz até que estava procurando algo na bolsa para poder chegar mais perto. E o seu pai é filho de... Continuou a Margarida, já tremendo a voz.
Do seu Geraldo Costa e Silva, o dono da antiga farmácia, respondeu o Mauricinho, ainda sem entender nada. A Margarida engoliu seco e olhou para Rosana. Senhora, a senhora por acaso é... E a Rosana completou toda orgulhosa. Sou a ex-esposa do seu Geraldo Costa e Silva, sim. Nos separamos há mais de 40 anos. Fui embora da cidade. Refiz minha vida. Nessa hora, o cartório inteiro congelou. Até o bebê de nome americano parou de chorar. A ficha ainda não tinha caído pro Mauricinho, mas a Margarida já estava branca que nem papel. Então a senhora é a avó do seu marido? Bum! Foi igual bomba de São João. A cara do Mauricinho nessa hora... Minha filha, não tem dinheiro que pague. Primeiro ficou branco, depois verde, depois quase roxo. Parecia que ia desmaiar ali mesmo. Como assim? Ele gaguejou, olhando para Rosana como se estivesse vendo o capeta. A Rosana também ficou sem cor. Do que essa mulher tá falando, Maurício? A Margarida, que além de escrivã é quase historiadora da cidade, explicou tudo. Senhora, se a senhora foi casada com seu Geraldo Costa e Silva e é mãe do Geraldo Júnior, que é pai do Maurício, a senhora é avó do seu atual marido. Nessa hora eu quase caí da cadeira de tanto segurando o riso. Era tão absurdo que parecia novela mexicana. Eu tava lá, só esperando a bomba cair. E caiu com tudo. O Mauricinho começou a gaguejar. Mas, isso não pode ser verdade. Meu pai nunca falou da mãe dele. Só dizia que ela tinha abandonado ele quando criança. A Rosana se apoiou no balcão, quase desmaiando. Eu nunca soube que meu filho teve um filho. Nós perdemos contato completamente depois da separação. E para piorar, o escrivão, seu Odair, que estava na sala do lado, veio ver o que era o alvoroço. Quando ouviu a história, foi logo pegando o Código Civil. Isso é caso de anulação imediata. Casamento entre ascendentes e descendentes é proibido por lei. É nulo de pleno direito. Gente, parecia cena de filme. A Rosana começou a chorar. O Mauricinho sentou no chão mesmo do cartório, com a mão na cabeça. O povo que estava esperando para ser atendido começou a cochichar. E em menos de 5 minutos o celular de todo mundo já estava na mão, espalhando a notícia. Eu, claro, fingi que estava horrorizada. Mas por dentro estava quase explodindo de vontade de sair correndo para contar para Jurema, para Neuza, para Marlene. Uma história dessas a gente só vê na televisão. E aconteceu bem na minha frente. O mais engraçado, ou triste, depende do ponto de vista, é que eles nunca teriam descoberto se não fosse a viagem para o Chile. Se tivessem ficado quietinho aqui na cidade, talvez demorasse mais para a verdade aparecer. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né não? Ou, nesse caso, por passaporte e visto. A confusão foi tanta que teve que chamar até a polícia. Não que tivesse briga, mas o povo começou a se amontoar na porta do cartório, querendo saber o que estava acontecendo. Parecia dia de circo na cidade. Eu saí de fininho, mas não antes de ouvir o Mauricinho falando para Rosana com a voz embargada. Então a senhora é minha avó? E ela respondendo mais branca que cera de vela. Parece que sim, meu né. Quer dizer, meu... Ai, meu Deus. Imagina a situação? De marido e mulher para avó e neto num piscar de olho. E o pior é que eles já tinham... Vocês sabem, né? Já tinham feito o que marido e mulher faz. Cruz credo. Só de pensar já me dá um arrepio na espinha. Saí do cartório e fui correndo contar para Jurema. No caminho, liguei para Neuza. Antes de chegar na casa da Jurema, a cidade inteira já estava sabendo. É mais rápido que internet essa fofoca de interior. Mas a história não acaba aqui não. O pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, ainda estava por vir. E no próximo bloco, eu conto para vocês como a cidade reagiu a esse escândalo sem precedente na história de Santo Antônio do Brejinho. A mulher era a mãe do pai dele, ou seja, a avó. E ninguém sabia porque ela morava longe, com outro nome de casada.
Gente, eu já vi muito caso esquisito nessa cidade, mas esse aí ganhou medalha de ouro, prata, bronze e até de latão. Depois daquela confusão no cartório, a notícia se espalhou mais rápido que piolho em escola. Não deu nem tempo do Mauricinho e da Rosana, quer dizer, da avó dele, chegarem em casa, e a cidade inteira já estava comentando. Até quem estava na roça, sem celular, sem nada, já sabia. Acho que os passarinhos levaram a notícia. Eu fiquei na minha, quietinha, só ouvindo. Mas por dentro tava rindo tanto que quase fiz xixi na calça. Imagina só, o moço mais cobiçado da cidade tinha casado com a própria avó. É de fazer qualquer novela das 9 parecer programa infantil. A primeira coisa que fizeram foi se trancar em casa. Coitados, né? Com a vergonha do tamanho de um boi, não tinha como sair na rua. As janelas ficaram fechadas dia e noite. Até comida mandavam entregar, para não ter que botar a cara na rua. Mas aí vocês me perguntam: Dona Zulmira, como é que ninguém sabia dessa história antes? Como é que ninguém reconheceu a Rosana? Aí é que tá o pulo do gato, minha gente. A Rosana. Vou chamar ela assim mesmo, porque a avó do Mauricinho é complicado demais. Saiu da cidade faz mais de 40 anos. Quando ela era casada com o seu Geraldo, pai do Mauricinho, ela era jovenzinha. Devia ter seus 20 e poucos anos. Agora, com quase 60, cabelo pintado, plástica no rosto, que isso ela tinha feito, dava pra notar. Nem os mais velhos da cidade reconheceram. Fora que ela usava o sobrenome do segundo marido, Peixoto. Só quando precisou dos documentos pro Chile que o Costa e Silva apareceu. Foi Deus mesmo que não quis deixar esse pecado sem castigo. A confusão familiar era mais enrolada que novelo, depois que gato brinca. O seu Geraldo, que Deus o tenha, casou com a Rosana novinha. Tiveram um filho, o Geraldo Júnior, pai do Mauricinho. Mas o casamento não durou. Ela largou tudo, marido, filho pequeno, e sumiu da cidade. Dizem que foi embora com um caixeiro viajante. Mas isso aí já é outra história. O Geraldo Júnior, coitado, foi criado só pelo pai. Quando cresceu, saiu da cidade também, casou com uma paulista, teve o Mauricinho. Mas o casamento dele também não deu certo. Se separou, a ex-mulher levou o Mauricinho para São Paulo e o menino cresceu sem conhecer direito a família do pai. O Geraldo Júnior e o seu Geraldo nunca falavam da Rosana. Era assunto proibido na família. O menino cresceu sem nem saber direito quem era a avó paterna. Nem foto tinha. Imagina só. Nem sabia a cara da própria avó. E a Rosana, pelo que ficamos sabendo depois, ela casou de novo, com um tal de Peixoto. Ficou viúva, enricou e estava procurando companhia na velhice. Entrou nesse site de relacionamento, grupo de louvor na internet e deu de cara com o Mauricinho. Sem saber, claro, que era o próprio neto. É muita coincidência? É. Mas nessa cidade, minha filha, coincidência é o que não falta. Parece que Deus fica entediado lá no céu e resolve aprontar com a gente de vez em quando. A parte mais cabulosa de tudo é que depois que a bomba estourou, a Rosana começou a lembrar que o nome completo do Mauricinho era parecido com o do filho dela. Mas achou que era só coincidência. Achou que Costa e Silva era sobrenome comum, como Silva ou Oliveira. Só que aqui na região, minha filha, Costa e Silva é só dessa família mesmo. O Mauricinho também devia ter desconfiado quando ela falou que era da cidade. Mas ele nem ligou os pontos. Tava tão encantado com a senhora experiente que nem parou para pensar que podia ser parente. Aí deu no que deu. Casou com a própria avó. Depois de 3 dias trancado em casa, o Mauricinho finalmente saiu. Tava com uma cara de enterro que dava dó. Foi direto no Padre Antônio para pedir conselho espiritual, coitado. Eu soube disso porque a Neuza, aquela que não dorme e vê tudo, me contou que viu ele entrando na igreja de madrugada. De madrugada, minha gente! O padre quase teve um treco quando soube da história toda.
Disse que em 40 anos de sacerdócio nunca tinha visto um caso assim. O pobre do Mauricinho confessou tudo. Os pecados da carne e tudo mais. Deve ter saído de lá mais leve, mas ainda com cara de quem comeu e não gostou. A Rosana, essa ficou mais tempo escondida. Só saiu quando não tinha mais jeito, porque precisava resolver a anulação do casamento. Mas saiu toda coberta, usando óculos escuros, lenço na cabeça. Parecia artista fugindo de fã. Só que aqui não tinha fã nenhum, só um bando de curioso doido pra ver a cara dela. O pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, foi quando o Geraldo Júnior, pai do Mauricinho, ficou sabendo de tudo. Ele mora no Paraná agora, mas as notícias voam, né? Alguém ligou pra ele contando da confusão toda. O homem pegou o primeiro ônibus e veio pra cidade. Queria ver com os próprios olhos se era mesmo a mãe dele, aquela que tinha abandonado ele quando criança. Imagina o reencontro! Depois de mais de 40 anos sem se ver, a mãe e o filho se encontrando porque ela tinha casado com o filho dele. É de fazer qualquer um acreditar em praga de cigano. Dizem que o encontro foi no cartório mesmo, na hora de anular o casamento. O Geraldo Júnior entrou, olhou para Rosana e foi aquele choque. Ela envelhecida, ele de cabelo branco e o pobre do Mauricinho no meio daquele fogo cruzado, sem saber se chamava ela de avó, de ex-esposa ou de nada. Foi um rebuliço tão grande que teve gente que passou mal só de assistir. A dona Cleide do mercadinho, que estava lá para reconhecer firma, desmaiou na hora. Tiveram que jogar água na cara dela. E o seu antenor, que chegou atrasado e só pegou o meio da confusão, saiu espalhando que o Mauricinho tinha casado não só com a avó, mas com a mãe e a tia também. Vê se pode uma coisa dessas? Por isso que eu falo. A gente tem que saber de onde veio, senão casa com parente. Eu conheço minha família até a 5ª geração. Sei quem é primo, quem é tio, quem é sobrinho. Tenho até um caderninho anotado, para não esquecer. Porque nessa cidade pequena, todo mundo é meio parente. Se não tomar cuidado, acaba igual o Mauricinho. O caso foi tão estranho que até bateram na madeira quando souberam. Eu mesma, toda vez que conto essa história, bato 3 vezes na madeira e faço o sinal da cruz. Não é que eu seja supersticiosa, mas com esse tipo de história, é melhor prevenir que remediar. Mas a confusão, minha gente, estava apenas começando. Porque depois que a verdade veio à tona, a cidade inteira entrou em polvorosa. E isso aí já é assunto pro próximo bloco. Menino, foi sirene, rádio pirata, grupo de WhatsApp pegando fogo. Tinha gente fazendo meme com a certidão de casamento. Nunca vi essa cidade tão agitada desde que o prefeito foi pego de cueca no carnaval, dançando com a secretária dele. E olha que aquilo já foi um rebuliço danado. O primeiro a fazer zoada foi o Toninho da rádio comunitária. Aquele linguarudo, que se diz jornalista só porque tem um microfone, fez um programa especial. Casamento entre avó e neto choca a cidade do interior. Ainda botou música de novela mexicana de fundo. Uma falta de respeito. Mas eu ouvi tudinho, do começo ao fim. Não perdi nem um segundo. Ele ainda entrevistou a Margarida do cartório, que contou com detalhes como foi a descoberta. Coitada da Margarida. Quase perdeu o emprego porque não pode sair espalhando informação de documento oficial. Mas também, fofoca dessa magnitude não tem como segurar, né não? O pior foi o grupo de WhatsApp da cidade. Eu não tenho celular desses moderno não, mas minha neta me mostrou. Nossa Senhora da Abadia! Era cada mensagem de fazer o padre pedir transferência. O povo mandava foto de velhinha beijando o rapaz novo, mas com a cara do Mauricinho e da Rosana. Tinha até um que escreveu assim: quem nunca confundiu a avó com a namorada que atire a primeira dentadura? Falta de respeito, viu? Mas eu ri tanto que quase mijei nas calças. Fazer o quê? Já tô velha. A bexiga não ajuda mais. Confusão genética! Até meu louro entrou na onda.
Esse aí aprende tudo que não presta rapidinho. A cidade virou um verdadeiro circo. As escolas tiveram que proibir as crianças de falar no assunto porque os moleque estavam fazendo bullying com quem tinha avó. Acredita numa coisa dessa? Os meninos perguntavam pros colegas. Tua avó tá solteira? Cuidado que o Mauricinho tá na área. Já os velhos da praça, aqueles que jogam dominó o dia inteiro, viraram celebridade. Todo mundo queria saber se eles conheciam a Rosana de antigamente. O seu Geraldino, que deve ter uns 90 anos e mal lembra o que comeu no café da manhã. De repente, lembrou de tudo. Disse que sempre achou a Rosana assanhada demais e que não se surpreendia com nada. Mentiroso! O velho nem enxerga direito para reconhecer a própria filha, quanto mais lembrar de uma mulher que foi embora há 40 anos. E não parou por aí, não. O bar do Zeca, que vive às moscas, encheu que nem festa de padroeiro. Todo mundo querendo discutir o caso, dar opinião, contar versão mais exagerada. O Zeca vendeu tanta cachaça naquela semana que até botou uma promoção. Drink da vovó. Uma mistura de cachaça com leite que fazia o povo sair cambaleando mais que bezerro recém-nascido. A farmácia do seu Juvenal também não ficava vazia. As velhas da cidade tudo indo comprar creme, pintura de cabelo, remédio para pressão. Disseram que depois do caso da Rosana, as idosas tudo resolveram se produzir, achando que também iam arrumar um netinho bonitão. Tinha fila de senhora comprando batom vermelho. E olha que aqui velhinha só usa batom em casamento e enterro. A igreja foi onde a coisa ficou mais séria. O padre Antônio, aquele que já é nervoso de natureza, quase teve um piripaque quando soube da história completa. No domingo seguinte ao escândalo, a missa estava tão cheia que parecia Natal. Todo mundo querendo ver o que o padre ia falar. E ele não decepcionou, não. No sermão falou mais de meia hora sobre os pecados da carne e da internet. Disse que site de relacionamento era porta de entrada pro inferno. E que o demônio agora estava digital. Falou tanto que até as velas do altar derreteram tudo. As beata idosas estavam tudo de olho arregalado. Algumas até desmaiaram de tanto calor e indignação. O melhor foi quando ele anunciou que a bênção do casamento que o Mauricinho e a Rosana tinham marcado na igreja. Antes da descoberta, claro, estava oficialmente cancelada. Como se precisasse avisar, né? Ainda disse: nunca vi pecado tão confuso em 30 anos de sacerdócio. Nem sei que penitência dá. A coitada da dona Clotilde, que é surda e não ouviu direito o sermão, saiu espalhando que o padre tinha dito que ia dar a bênção mesmo assim, porque o amor não tem idade. Foi um Deus nos acuda. Quase excomungaram o pobre do padre até descobrirem que era só a surdez da velha, aprontando confusão. Até o prefeito, que nunca aparece pra nada, a não ser em época de eleição, deu entrevista pra TV da cidade vizinha. Falou que o caso era isolado e que não representava os valores da família, da nossa cidade. Mas estava com um sorrisinho no canto da boca que entregava. Tava achando a maior graça, o safado. O colégio municipal, onde a sobrinha do Mauricinho estudava, teve que dar licença pra menina. Coitada, os colegas não deixavam ela em paz. Perguntavam se ela ia chamar o tio de vô ou a avó de tia. Maldade, né? Mas criança é bicho danado mesmo. O banco onde o Mauricinho trabalhava deu férias forçada pra ele. Disseram que era por motivos pessoais. Mas todo mundo sabia que era porque ninguém ia querer ser atendido por um homem que casou com a própria avó. Imagina só a desconfiança na hora de assinar um contrato com um sujeito desse. A confusão foi tão grande que até jornal da capital veio fazer reportagem. Mandaram uma moça toda produzida de salto alto que ficou fazendo pergunta para todo mundo. Ela veio aqui em casa também, mas eu disse que não sabia de nada. Imagina só, eu aparecer na televisão como fofoqueira. Deus me livre! Mas depois que ela saiu, contei tudo pro meu louro. Ele é o único que guarda meu segredo.
Até o papagaio do seu Adalberto, aquele que fica na janela da vendinha, aprendeu a falar. Casou com a avó! Casou com a avó! Um dia, o bicho gritou isso justo quando o Mauricinho estava passando. O coitado saiu correndo com a mão na cabeça. Nunca vi homem tão humilhado. Mas deixa eu te contar. O mais engraçado, ou triste, depende do ponto de vista. Foi o que aconteceu depois. Porque essa história ainda não acabou, não. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Anularam tudo. Ela chorava. Ele trancado no quarto. Mas também com esse susto. Imagine só. Você casa achando que arrumou a coroa do sonho, quando descobre que a coroa é sua própria avó. É de fazer qualquer um entrar em parafuso. O desmanche do casamento foi mais rápido que o casamento em si. Não precisou nem de advogado, de juiz, nem nada. O seu Odair do cartório disse que era caso de anulação automática. Falou que o casamento nem existiu de verdade, porque a lei não permite casamento entre parente de sangue, principalmente avó e neto. Credo! Até arrepia só de falar. Eles tiveram que ir no cartório assinar uns papel. Mas não foram junto, não. Cada um foi num horário diferente, para não dar mais confusão. O Mauricinho foi bem cedinho, logo que o cartório abriu. Entrou cabisbaixo, de boné, óculos escuro, querendo se esconder. Mas não adianta, né? Nessa cidade até as paredes têm olho. A Rosana, ou Dona Rosana, ou Vovó Rosana, sei lá como chamar ela agora, foi no fim da tarde. Também toda disfarçada, parecia aquelas artistas fugindo de paparazzi. Mas não colou, não. Todo mundo reconheceu ela pelo salto alto e pelo cheiro de perfume francês. Aqui só tem cheiro de vaca, de terra e de pão saindo do forno. Perfume chique chama a atenção na hora. O mais engraçado, ou triste, depende do ponto de vista, foi a mudança na casa deles. De noite, sem ninguém ver, chegou um caminhão de mudança para levar as coisas da Rosana. Mas a Neuza, que tem insônia e janela de frente para a casa do Mauricinho, viu tudo e me contou. Disse que a Rosana saiu chorando, de lenço no rosto. Falando nisso, esse negócio da Neuza não dormir é uma bênção para quem gosta de saber das coisas, viu? Ela vê tudo o que acontece de noite nessa cidade. Até já flagrou o prefeito saindo da casa da professora nova às 3 da madrugada. Mas isso é outra história. Voltando pro nosso caso. A Rosana foi embora no dia seguinte bem cedinho. Dizem que voltou para São Paulo, ou pro Rio, sei lá. Foi de carro, com motorista e tudo. Antes de ir, passou na farmácia do seu Juvenal para comprar remédio para pressão. O coitado do seu Juvenal ficou tão nervoso de atender ela que entregou remédio para diabetes no lugar. Ainda bem que ela conferiu. O Mauricinho ficou. Coitado, não tinha para onde ir. O banco deu 1 mês de licença para ele. Falaram que era por motivos de saúde mental. E não é que estava certo? O menino parecia um zumbi andando pela cidade. Emagrecia a olhos vistos. As calças começou a ficar frouxa. A camisa sobrando. Parecia espantalho da roça do seu Zico. Uma vez eu encontrei ele no mercadinho. Fiquei com dó. Fui falar com ele, mostrar que nem todo mundo estava julgando. Cheguei e disse: "Ô, meu filho, a vida continua. Isso podia ter acontecido com qualquer um." Ele olhou para mim com uma cara de dar dó e respondeu: "Com qualquer um, dona Zulmira. A senhora conhece mais alguém que casou com a própria avó sem saber?" Eu fiquei sem graça, né? Realmente não conheço outro caso igual. Até tentei consertar. Bom, pelo menos vocês descobriram antes de ter filho. Imagina a confusão de parentesco. Acho que só piorei porque ele saiu quase correndo. Eu não tenho muito jeito para consolar, né? Minha especialidade é mais espalhar a notícia mesmo. O pai dele, o Geraldo Júnior, ficou na cidade por uns dias. Tentou conversar com o filho, mas dizem que não foi muito bem, não. O filho culpava ele por nunca ter falado da mãe, por nunca ter mostrado nenhuma foto da avó.
E o pai culpava a mãe por ter abandonado eles quando ele era pequeno. Uma confusão de culpa que nem novela mexicana. Depois de uma semana trancado em casa, o Mauricinho finalmente apareceu na igreja. Foi numa quarta-feira, horário que quase não tem ninguém. Mas o seu Arlindo, que é o sacristão e passa o dia todo lá, me contou que ele ficou mais de 2 horas ajoelhado, rezando. Saiu de lá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Deu até pena. No domingo seguinte, ele apareceu na missa. Sentou lá no fundão. Mas mesmo assim, todo mundo viu. Algumas pessoas até tentaram dar apoio. A dona Cleide, aquela que tem a filha solteirona, até chamou ele para almoçar depois da missa. Interesseira. Já estava tentando empurrar a filha para ele, mesmo depois de toda essa confusão. Foi depois dessa missa que ele anunciou que ia virar missionário. Falou pro padre Antônio que queria ir para a África ou para a Amazônia, bem longe, onde ninguém soubesse da história dele. Disse que ia servir a Deus para limpar a alma. Como se tivesse feito alguma coisa errada, coitado. Ele não sabia de nada. O padre até tentou convencer ele a ficar, dizendo que o tempo ia fazer o povo esquecer. Mas quem aqui esquece uma história dessas? Nem que viva 100 anos. Eu, com 84 nas costas, ainda lembro do escândalo da filha do seu Joaquim que fugiu com o vendedor de enciclopédia em 1965. Imagine só esse caso do Mauricinho com a avó. Esse vai ficar pro resto da vida. O banco até ofereceu transferência para ele, para outra cidade. Mas ele recusou. Pediu demissão mesmo. Disse que precisava de um recomeço total. E quem pode culpar o coitado? Imagina ficar conhecido pro resto da vida como o cara que casou com a avó? Antes de ir embora, ele fez uma coisa que me surpreendeu. Veio aqui em casa me visitar. Eu que nem sou parente nem nada. Trouxe até um bolinho de presente. Disse que queria agradecer porque eu fui uma das poucas pessoas que não ficou tirando sarro da cara dele. Eu fiquei toda sem jeito, né? Porque por trás eu até ri um pouquinho sim. Mas na frente dele sempre tratei com respeito. E ele percebeu isso. Dona Zulmira, ele me disse. A senhora tem um jeito de contar as coisas sem ofender. Por isso todo mundo confia na senhora. Fiquei toda boba com o elogio. Não é todo dia que um moço bonito desses vem te elogiar, né? Mesmo depois de toda essa confusão. Ele me contou que ia para uma missão no Acre. Bem longe mesmo. Disse que ia ficar pelo menos 2 anos lá, ajudando comunidade carente, construindo casa, essas coisas. Tomara que ele encontre paz, coitado. O povo pode até rir, mas eu achei... Foi triste. Só faltou um pouquinho de conversa nessa família. Se o pai tivesse mostrado uma foto da avó pro filho, se a avó tivesse perguntado mais sobre a família dele antes de se engrabichar, nada disso teria acontecido. Essa história me ensinou que a gente tem que conhecer bem nossa família. Porque senão, olha o que pode acontecer. E olha que eu tô falando isso sem nem entrar nos detalhes mais... íntimos da situação. Porque eles ficaram casados quase 1 mês, né? Morando junto e tudo. Vocês me entendem, né? Até o meu louro entendeu. E olha que bicho não sabe dessas coisas. Tá vendo? Por isso que a gente não pode ignorar parente. Esconde um passado. E ele casa com você no futuro. Já pensou se essa moda pega? O tanto de gente que ia casar com sobrinho, com primo, com tio sem saber? Cruz credo. É por isso que eu sou a favor do álbum de família bem organizado, com todo mundo identificado. Eu tenho o meu álbum lá em casa. Tá velho, amarelado, mas tem todo mundo lá, até parente que eu nem conheço. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre dizia: Zulmira, guarda bem a cara do teu povo. Nunca se sabe quando vai precisar reconhecer alguém. E não é que a velha tinha razão? Se o Mauricinho tivesse uma foto da avó, se a Rosana tivesse uma foto do neto, nada disso tinha acontecido. Teriam se reconhecido logo, dado aquele abraço de vó e neto, e pronto. Mas não. Foram logo se beijando,
se abraçando com outro tipo de intenção, credo. Até arrepia só de pensar. Isso me lembra a história da Dalva com o Toninho. Não foi tão grave quanto a do Mauricinho, mas também foi caso de parentesco desconhecido. A Dalva, que hoje deve ter seus 70 anos, namorou o Toninho quando eles tinham uns 18. Tavam quase noivando, quando descobriram que era um primo de segundo grau. A mãe dela era prima do pai dele. Não é tão grave quanto a avó e neto, claro. Mas mesmo assim, deu uma confusão danada na época. Ou então o caso do seu Juvenal, da farmácia. Ele quase casou com a Madalena, lá dos anos 70. Tava tudo certo, convite impresso, vestido comprado. Aí, na véspera do casamento, a mãe dela confessou que tinha tido um caso com o pai dele. Não chegaram a confirmar se eles eram meio-irmãos, mas só a possibilidade já fez o casamento ir por água abaixo. O coitado do seu Juvenal ficou tão traumatizado que nunca mais casou. É verdade! Olha o louro aí concordando. Ele já ouviu essa história umas 1000 vezes. Por isso que eu digo, nada de segredo em família. Nada de isso a gente não comenta. Disso a gente não fala. Olha no que dá. O pai do Mauricinho nunca falou da mãe dele. Nunca mostrou uma foto. Nunca contou a história direito. Resultado? O filho foi lá e casou com a avó. Imagina o constrangimento. Na minha família todo mundo sabe de tudo. Até as histórias mais cabeludas eu conto pros netos, pros bisnetos. Porque é melhor saber, né? Melhor conhecer as histórias, as ligação, do que correr o risco de dar em cima de parente sem saber. Por exemplo, tem o caso da minha prima Jandira. O marido dela traiu ela com a vizinha. Aí a filha dela, sem saber de nada, namorou o filho dessa vizinha anos depois. Tava quase noivando quando descobriu que o namorado podia ser meio-irmão dela. Graças a Deus descobriram a tempo. E só descobriram porque eu, que não sou de fofoca, mas prezo pela verdade, contei. Imagina se eu tivesse ficado calada? Tem gente que me critica, diz que eu falo demais, que eu conto o que não devia. Mas eu vejo isso como um serviço público. Se todo mundo soubesse de tudo, se não tivesse tanto segredo, tanta coisa escondida, quanto problema seria evitado. Pega o caso do Mauricinho e da Rosana. Se o seu Geraldo, pai do Mauricinho, tivesse falado abertamente da ex-mulher que abandonou ele, se tivesse mostrado foto, contado história, se o Geraldo Júnior tivesse falado da mãe pro filho, nada disso teria acontecido. Agora olha o resultado. Um rapaz traumatizado, indo embora pra missão no fim do mundo. Uma senhora rica voltando pra capital com o rabo entre as pernas. Uma família que podia ter se reconciliado de um jeito normal, agora com mais trauma ainda. Tudo por causa de segredo, de coisa mal contada. E não adianta dizer que é coisa do passado, que não interessa mais. O passado sempre volta pra assombrar. Como dizia minha avó, o que o rio leva, a maré traz de volta. Os segredos são assim. Você esconde, esconde, mas uma hora eles voltam. E quando voltam, geralmente é da pior maneira possível. Por isso é que eu não escondo nada. Falo tudo mesmo. Até por isso que me chamam de fofoqueira. Mas não é fofoca, não. É transparência. É serviço de utilidade pública. Aqui na cidade todo mundo me conhece. Sabem que se quiser saber alguma história antiga, é só me perguntar. Eu sei quem casou com quem separou, quem teve filho fora do casamento, quem sumiu, quem voltou. Sei a história de todo mundo. E guardo tudo aqui, ó, na cachola, porque a memória ainda tá boa, graças a Deus. Teve gente que falou, Dona Zulmira, a senhora devia escrever um livro com as histórias dessa cidade. Mas eu não tenho estudo pra isso, não. Mal sei escrever meu nome direito. Meu estudo foi pouco. Parei na 2ª série. Naquela época, a menina não precisava estudar muito. Era só aprender a cozinhar, costurar, cuidar de casa.
e estava pronta pro casamento. Por isso que agora eu tô fazendo esses vídeos. Meu bisneto, o Pedrinho, me ensinou. Disse que assim eu posso contar minhas histórias sem precisar escrever. E ainda ganho uns trocadinho com esse negócio de monetização. Não entendo direito o que é, mas se me pagam pra ficar falando, tô aceitando. Eu só conto o que é de interesse público. Se fosse fofoca, eu nem falava, né? Imagina eu aqui com 84 anos nas costas. Ia perder meu tempo com fofoca? Nunca! O que eu faço é preservar a história, a memória da cidade. É quase um trabalho de historiadora, só que sem diploma. O caso do Mauricinho e da Rosana, por exemplo. Isso não é fofoca. É história real que serve de lição. Uma lição sobre família, sobre comunicação, sobre a importância de conhecer suas raízes. Se isso não é serviço público, eu não sei o que é. E olha que eu nem contei os detalhes mais picantes. Porque eu tenho respeito, né? Tem coisa que a gente deixa subentendido. Mas todo mundo sabe que eles estavam casados, morando junto, faziam coisa de marido e mulher. Só de pensar já me dá um arrepio. Avó e neto. Misericórdia! Por isso quem tá assistindo, valorize sua família. Conheça sua história. Saiba quem são seus parentes de perto e de longe. Guarde foto, nome, endereço. Porque senão, minha filha, o azar pode bater na sua porta. E pode não ter uma dona Zulmira na sua cidade para te alertar a tempo. Agora me diz, você acredita num trem desse? Ou isso foi armação do destino? Eu, que já vi de um tudo nessa vida, ainda fico besta com certas coisas. Porque, veja bem, o rapaz sai de São Paulo, vem trabalhar justo na cidadezinha onde o pai nasceu. Entra num grupo de internet e encontra uma mulher que por acaso é a avó dele. Se isso não é o dedo de Deus cutucando, eu não sei o que é. Tem gente que diz que foi castigo. Castigo pra Rosana, que abandonou o filho pequeno. Castigo pro seu Geraldo, que nunca falou direito da ex-mulher pro filho e pro neto. Castigo pra família inteira, que guardou tanto segredo que acabou dando nisso. Mas eu não acredito em castigo, não. Acho que foi mais distração mesmo. Esse povo moderno não presta atenção em nada. Fica o dia todo com a cara enfiada nessas internet, nesse celular, e esquece de olhar pro lado, de conversar com a família, de contar as histórias. No meu tempo era diferente. A gente sentava na calçada de tardezinha, contava caso, falava dos parentes, mostrava foto antiga. Todo mundo sabia quem era quem. Se aparecesse um estranho na cidade, em meia hora já sabíamos de onde vinha, filho de quem era, se tinha alguma ligação com alguém daqui. Hoje é tudo corrido, tudo escondido. Aí dá nisso. O rapaz nem sabia a cara da própria avó. E ela nem sabia que tinha um neto daquele tamanho. É de cair o queixo. O caso do Mauricinho e da Rosana já virou lenda por aqui. Vai ser contado de geração em geração. Daqui a 100 anos, o povo ainda vai falar. Lembra daquele moço que casou com a avó sem saber? Vai ser tipo a história da mula sem cabeça, do lobisomem. Só que essa aconteceu de verdade. Sabe o que eu soube por último? Que o Mauricinho não foi pra missão no Acre coisa nenhuma. Ele foi sim, mas só ficou 3 meses. Depois voltou e foi trabalhar num banco lá de Belo Horizonte. Mudou até de nome. Agora usa o nome do meio, que é Rafael. Deve ter sido pra ninguém associar ele com a história, né? Quem pode culpar o coitado? E a Rosana? Essa eu soube que voltou pra São Paulo e entrou nos grupos de terapia. Terapia. No meu tempo, a terapia era conversar com as amigas e tomar um chazinho de cidreira. Hoje é tudo com doutor, com psicólogo, com remédio. Mas também, depois de um susto desses, até eu ia precisar de umas consultas. O mais incrível é que, depois de toda essa confusão, o Geraldo Júnior, pai do Mauricinho, acabou se reaproximando da mãe. Isso mesmo. Depois de mais de 40 anos sem se ver, mãe e filho agora se falam por telefone toda semana.
Ele até foi visitar ela em São Paulo no Natal passado. Quer dizer que dessa tragédia toda, pelo menos uma coisa boa saiu. É como diz o ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes um acontecimento desse, por mais esquisito que seja, serve para consertar outros problemas. A Rosana abandonou o filho há 40 anos e agora teve a chance de se redimir. Meio tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Isso me lembra a história da dona Cleusa com a filha dela. A menina fugiu de casa aos 15 anos por causa de uma briga. Ficou sumida há mais de 20 anos. Aí um dia, né, a dona Cleusa estava internada no hospital, precisando de doação de sangue. Quem aparece para doar? A filha desaparecida. Tinha descoberto por acaso que a mãe estava doente. Hoje são unha e carne. É assim que as coisas funcionam às vezes. Por falar em Cleusa, ela tá me devendo uma visita. Disse que ia trazer um bolo de fubá semana passada e até agora nada. Esse povo promete, e depois esquece. Mas eu não esqueço, não. Tenho memória de elefante. E o Mauricinho, quer dizer, o Rafael, soube que ele tá namorando firme agora. Uma moça da idade dele, bancária também. E dessa vez, ele investigou direitinho a família da moça, antes de se envolver. Pediu até árvore genealógica, acredita? Traumatizado ele ficou, coitado. Mas pelo menos aprendeu a lição. Já a casa que ele morava aqui virou meio que ponto turístico. O povo passa na frente e tira foto. Teve até um grupo de estudante de não sei onde que veio fazer um estudo de caso sobre o acontecido. Imagina só, nossa cidade pequena virando caso de estudo. Só falta agora inventarem uma novela baseada na história. Falando em novela, isso daria uma boa mesmo, viu? Melhor que essas que passa na televisão hoje em dia, que é só beijo e traição. Essa tem reviravolta, tem emoção, tem lição de moral e tudo. Se algum autor de novela estiver me assistindo, fica a dica. Só não esquece de me pagar direito autoral, viu? Que eu posso ser velha, mas não sou boba, não. Esse caso todo me ensinou uma coisa. A gente nunca deve dizer: isso nunca vai acontecer comigo. Porque a vida é cheia de surpresa, minha filha. Tem hora que a realidade é mais doida que a ficção. Quem ia imaginar uma história dessas? Nem o Manuel Carlos, nem o Aguinaldo Silva, nem ninguém. Por isso que eu sempre digo: conhece tua família. Guarda foto, nome, endereço. Nunca se sabe quando um parente perdido vai aparecer. E você precisa reconhecer ele antes que vire uma confusão dessas. Se inscreve no canal, minha filha, porque semana passada teve outro casamento esquisito e eu tô só esperando confirmarem os detalhes. Parece que o noivo descobriu bem no altar que a noiva já tinha sido casada com o pai dele. É menos grave que o caso do Mauricinho, mas também é de cair o queixo. Inscreve... Olha aí. Até o louro já sabe o que pedir. Mais esperto que muita gente por aí. E não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas, com a família, com todo mundo. Quem sabe não ajuda alguém a evitar casar com parentes sem saber? Seria minha contribuição pro mundo, já que não tenho mais idade para sair por aí, salvando ninguém. E se um dia você vier visitar Santo Antônio do Brejinho, passa lá em casa. O café tá sempre coado. O bolo sempre fresco. E as histórias... as histórias nunca acabam. Essa foi só uma das muitas que eu tenho guardada na cachola. Cada uma mais cabulosa que a outra. Até a próxima, minha gente. E lembrem, fofoca só é fofoca quando não é verdade. O que eu conto é história real, acontecida, testemunhada. Como diz meu neto, é conteúdo de qualidade. Tchau, tchau. E cuidado com quem você conhece na internet, pode ser sua avó disfarçada.